Olá, somos convidados a conversar um pouco sobre transtorno mental. Nós sabemos que as pessoas precisam entender a gravidade da doença, as maneiras como elas se manifestam. Ainda há muito preconceito com relação à depressão, à bipolaridade, a transtorno borderline, a esquizofrenia e tantos outros transtornos, né? E pessoas que questionam a sua veracidade. E isso torna-se um imperativo até para quem está sofrendo de se cuidar da sua doença mental, né? Evita o desencadeamento de diversas doenças como depressão e ansiedade, se a pessoa se cuida da sua saúde mental. É interessante que é importante promover o cuidado e a qualidade de vida das pessoas. Cuidar da saúde mental deve ser uma ação tão importante e presente na vida das pessoas quanto o cuidado com o corpo. O problema de sentir-se inseguro para buscar ajuda sem ser julgado. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas faz parte da vida essas emoções. Reconhecer seus limites, buscar ajuda quando necessário, cuidar da saúde mental e emocional juntamente com a saúde física, possibilita mais qualidade de vida e bem-estar da pessoa. Por isso é importante observar a observação constante de sintomas que possam ser associados a transtornos mentais, como ansiedade, depressão, bipolaridade, transtorno borderline e assim por diante. Nós sabemos que o início do tratamento do transtorno mental começa com as pessoas acorrentadas na Idade Média em cavernas, né, onde se levava comida para essas pessoas, mas não se aproximavam delas por questões de medo de ser transmissível. E no século XVIII, XVII, foi então que iniciou os manicômios, né, os hospitais psiquiátricos se proliferaram e abrigaram juntamente os doentes mentais com vários males e outras espécies de males. Influenciado pelo iluminismo da Revolução Francesa, né, Philippe Pinel, em 1745-1826, diretor de um hospital, foi um dos primeiros a libertar os pacientes dos manicômios, das suas correntes, proporcionando assim a liberdade de movimento, e por si só isso já foi terapêutico para muitos doentes. Desde que a questão dos loucos passa a ser um assunto médico-científico, surgem duas correntes diferentes de pensamento dos pacientes e a origem dos seus males. Uma crê no tratamento psicopedagógico, nas terapias afetivas como mais importantes. A outra focaliza no tratamento físico, crendo ser a loucura um mal orgânico fruto de uma lesão ou de um mau funcionamento do cérebro. Para essa última, o ambiente dos manicômios, suas instalações, não são relevantes para o tratamento. Mesmo após as reformas instituídas no século XIX por Pinel, um dos primeiros a aplicar uma medida antimanicomial, o tratamento dado ao interno do manicômio ainda era mais uma prática de tortura do que uma prática médico-científica. Pinel foi um dos pioneiros com essa questão da luta manicomial, mas se fortalece com um crítico psiquiatra tradicional, né, que operava, que trabalhava nos hospícios, nos hospitais, que era o Basaglia. Ele revolucionou o tratamento psiquiátrico, desenvolvendo uma abordagem de reinserção territorial e cultural do paciente na comunidade. O movimento antimanicomial caracterizou-se pela luta dos direitos das pessoas com sofrimento mental, né? O centro deste movimento está no combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave,
em nome de pretextos, tratamentos que necessitam retirá-lo da sociedade. A reforma psiquiátrica teve como marca registrada o fechamento gradual dos manicômios, hospitais psiquiátricos que se proliferavam pelo país afora. Então, nós podemos ver que no século XIX, chicotadas, máquinas giratórias, sangrias, perfurações no cérebro, no encéfalo, eram formas de tratamento. Na segunda metade do século XX, né, com Basaglia, muda a forma de ver a questão do doente mental. E aí começa a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. Em 1987 surge o CAPS, né? CAPS transtorno, CAPS 2, CAPS AD e CAPS I, né? Que são locais de tratamento de pessoas com problemas com deficiência ou com dificuldades mentais ou uso de entorpecentes ou álcool. Em 1987, do dia 25 ao dia 28 de julho, aconteceu a primeira Conferência Nacional da Saúde Mental na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre os objetivos da conferência estava a promoção, o debate da saúde mental com os diversos setores da sociedade no cenário da reforma psiquiátrica, que indica novos desafios para a melhoria do cuidado em saúde mental no território, devendo contemplar o desenvolvimento de ações intersetoriais, o núcleo de acompanhamento psicossocial, constituído em função da suspensão das atividades presenciais, tem por objetivo acompanhar os servidores e estudantes quanto às suas condições de conectividade, acessibilidade social e saúde psicológica, bem como para dialogar com subcomissões locais de acompanhamento das atividades não presenciais e de cursos e áreas de campus para promoverem estratégias e serem desenvolvidas com um objetivo de minimizar possíveis prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. Em 19 de nove de 1990 foi assinada a Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e instituído o Sistema Único de Saúde, a Lei 8080. Depois nós temos aí a segunda conferência, que tinha como objetivo garantir a lei e a criação das comissões de saúde mental e da reforma psiquiátrica com a participação da população, dos usuários, dos familiares, dos técnicos, das entidades sindicais, da classe jurídica e formadoras e demais entidades ligadas ao Conselho de Saúde, NEMPS, ou CAPS, nomes diferentes para um mesmo propósito e objetivo, ou seja, de fazer uma clínica voltada ao coletivo, à solidariedade e ao novo, com uma rotina sempre a se fazer, disposta à mudança, à inovação, sempre que necessária e que se fizer importante. A terceira conferência, aí sim, em 2001, foram definidos como debate financiamento, recursos humanos, controle social, acessibilidade, direitos, cidadania, né? O tema era cuidar sim, excluir não efetivando, uma nova forma de ver a saúde mental. E aí nós temos a fiscalização e redução dos leitos nos manicômios, nos psiquiátricos do Brasil, o programa De Volta para Casa, que oferecia auxílio à reabilitação psicossocial e destinado às pessoas
acometidas por transtornos mentais, com histórico de internação de longa permanência, a partir de 2 anos ininterruptos em hospitais psiquiátricos ou de custódia. O processo de desinstitucionalização caracteriza por implicar novos contextos de vida para as pessoas com transtorno mental, bem como para seus familiares, e pretende mobilizar como atores os sujeitos sociais envolvidos para modificar as relações de poder entre os usuários e as instituições e produzir diversas ações. Qual o objetivo do PNASH, né? PNASH, na psiquiatria? Compreende a avaliação da qualidade e da satisfação dos usuários nos serviços de saúde, bem como a avaliação dos sistemas de produção de saúde na execução das ações programadas e pactuadas e dos resultados e impacto das ações e serviços no perfil epistemológico, né, da população e epidemiológico da população. Nós também temos, nesse período, o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar e Psiquiátrico, né? O processo de mudança de modelo assistencial deve ser conduzido de modo a garantir uma transição segura, onde a redução dos leitos psiquiátricos nos hospitais possam ser planificada e acompanhada da construção concomitante de alternativas e de atenção ao modelo comunitário, que são os CAPs, aprofundando estratégia já estabelecida em medidas anteriores da política de saúde mental no SUS. A redução dos leitos deve conduzir à diminuição progressiva dos hospitais de maior porte, levando em conta sua localização em regiões de maior densidade e com muitos leitos hospitalares, e deve estar ancorado em um processo permanente de avaliação da qualidade do atendimento hospitalar prestado. Então, é muito importante esta avaliação. Qualquer pessoa, qualquer hospital de tratamento psiquiátrico, sem uma vigilância, sem uma fiscalização, pode se tornar aí uma escravidão dessas pessoas, né? E a portaria 1169, de 7 de julho de 2005, destina o incentivo financeiro para os municípios que se habilitarem junto ao Ministério da Saúde para desenvolver atividades de inclusão social pelo trabalho destinadas às pessoas portadoras de doenças mentais, de transtornos mentais ou de outros transtornos decorrente do uso de drogas. Então, aí o programa de inclusão social pelo trabalho com as pessoas portadoras de saúde mentais e transtornos decorrentes do uso de drogas, essa portaria foi super importante. O programa Saúde da Família, e depois se transformando em estratégia de saúde da família, e depois atenção primária de saúde, né, onde é a porta de entrada. Na década de 90 se inicia com esse trabalho, os centros de convivência e cultura em 2002, e muitos outros estabelecimentos e formas de lidar com a saúde mental. Foram construídos muitos equipamentos e há muito diálogo com referente à saúde mental. Bom, aqui nós temos, importante lembrar que uma das formas usadas, o berço de Utica, né, foi muito usado durante o século XIX, início do século XX, para tratar alguns pacientes psiquiátricos, especialmente no manicômio dos estados de Nova York, em Utica. Por isso que a palavra é Utica, né? É um berço onde
era colocado, só cabia o corpo do indivíduo e era fechado como um berço mesmo, e a pessoa passava dias dentro daquele berço. A ideia é que pudesse haver uma recuperação da sua saúde mental. Nós temos a terapia de choque de insulina, né? Era então, a pessoa recebia a insulina pela narina e ficava em choque, e a partir desse choque se entendia que haveria uma cura. Nós temos também a cadeira tranquilizadora, né? O pai da psiquiatria americana, Dr. Benjamin Rush, a cadeira foi projetada para controlar o fluxo sanguíneo dentro do corpo, que afeta o cérebro, encolhendo e relaxando todas as artérias. Foi um experimento que deu errado, porque sua teoria fundamental estava totalmente errada. Temos também a terapia de eletrochoque, né? A eletroterapia era um dos métodos mais famosos para o tratamento da esquizofrenia, né? Durante esse procedimento, uma corrente elétrica em uma quantidade muito controlada passa através do cérebro, afetando as funções primárias e secundárias e, às vezes, a química total do cérebro, e entendia-se que esse eletrochoque poderia fazer a pessoa voltar à normalidade. E temos também a terapia com radiação, assim que surgiu a radiação em 1890, né, quando vários métodos foram introduzidos para o tratamento dessas doenças mentais, os pesquisadores desenvolveram a ideia de usar a terapia de radiação logo após a descoberta, né, revolucionária do raio-x. Também não deu certo. O tratamento com diatermia, a diatermia é um processo na qual o calor é induzido profundamente nos tecidos para o relaxamento muscular. Uma corrente eletromagnética de alta frequência é usada para acelerar o metabolismo e aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, na cabeça. Então, também não funcionou. E assim nós temos a cadeira giratória também, que girava e se entendia que o cérebro poderia se resolver ou melhorar com isso. A trepanação, que se usava também, é um procedimento, né, que os especialistas faziam um buraco no crânio do paciente para curar possíveis doenças mentais, né? A lobotomia, este é um desses procedimentos que quase todos já ouvimos falar. A lobotomia era as cirurgias para tratar de doença mental, visando as porções específicas do cérebro. Não era mais complexa ou explicável do que o procedimento de trepanação. É a mesma coisa, só que era pelo olho, né? Se enfiava uma agulha aqui até o cérebro. Isolamento em um asilo, né? O conceito de asilos introduzidos como um lugar onde os doentes mentais poderiam ser colocados para tratamento, mas a maioria das vezes isso era feito para remover as pessoas da sociedade, das famílias, ficar longe, e ao invés de ajudar a pessoa, só trazia mais transtorno e mais sofrimento. Então, falar de saúde mental é falar de participação, é falar de organização política, é falar de atenção básica, é falar de diferenças de gêneros, de raça, de etnia, de religião, de sexualidade, é falar de saúde, de educação, de justiça, de trabalho, de cultura, alimentação, habitação, sem todas essas participações, sem todas essas formas de interação, não há uma saúde mental saudável, né? A rede de atenção psicossocial é um programa que inclui a pessoa no trabalho, né, com transtornos mentais e outros transtornos decorrentes de álcool e uso de droga. Tem o projeto Geração de Renda,
residência assistidas, né? Programa de volta para casa, centros de convivência e cultura, a unidade básica de saúde, o CAPS, né? Os centros psicossociais infantis, centros psicossociais álcool e outras drogas e centros psicossociais transtornos. E aí nós temos a variação dos CAPs A, CAPs 1, CAPs 2, CAP 3, né? Que não vamos falar nesse instante. Então, os transtornos mentais mais comuns, né, que nós podemos encontrar são os transtornos do neurodesenvolvimento, o transtorno de esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos depressivos, de ansiedade, de transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos relacionados a fatores de estresse, transtornos dissociativos, transtornos somáticos, alimentares, transtornos de excreção, do sono e de vigia, as disfunções sexuais, a disforia de gênero, transtornos do controle do impulso e comportamentos perturbadores, os transtornos por uso de substâncias e transtornos de dependência e os transtornos neurocognitivos, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a esquizofrenia. É uma doença mental que afeta a forma como a pessoa pensa, como ela sente, como ela percebe o mundo. O sintoma característico da esquizofrenia é a psicose, como a experiência de alucinações auditivas, ouvivozes, delírios, crenças falsas, ideias fixas, e essa pessoa pode desenvolver a esquizofrenia. Então, delírios de grandeza, delírios de ciúme, perseguição, alucinações, dificuldade para organizar o pensamento, apatia, isolamento social, sentimentos que variam entre raiva e afeto, são sintomas que podem estar aí desenvolvendo uma esquizofrenia. Existem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Sintomas psicóticos como alucinação, geralmente auditivas, delírios, discurso e comportamentos organizados são sintomas positivos. Os sintomas negativos é a diminuição do alcance emocional, a pobreza na fala, a perda de interesses e motivação. A pessoa com esquizofrenia tem uma tremenda inércia. Nós também temos os sintomas cognitivos, né, os déficits neurocognitivos, por exemplo, déficit na memória operacional, na atenção, nas funções executivas, com a capacidade de organizar e abstrair. Os pacientes também acham difícil entender as nuances e as silhuetas, as pistas das relações interpessoais. E nós temos também os sintomas de humor. O paciente geralmente parecem alegres ou tristes de uma maneira que é difícil de entender. Eles geralmente estão deprimidos, né? O diagnóstico precisa de alguns sintomas, 2 ou mais sintomas, como delírio, alucinação, discurso desorganizado, comportamento desorganizado ou catatônico, sintomas negativos. Pelo menos um dos sintomas deve ser a presença de delírios e alucinações ou fala desorganizada. Sinais contínuos de perturbação devem persistir por mais ou menos 6 meses, durante os quais o paciente deve ter pelo menos 1 mês de sintomas ativos, ou menos, ou se tratado com sucesso, com problemas de deteriorização social ou ocupacional ocorrendo durante o período de tempo significativo. Esses problemas devem ser atribuídos à condição do diagnóstico de esquizofrenia. O tratamento, então, é medicamentoso e também com psicoterapia, né? Não existe uma droga antipsicótica, uma droga que resolva o problema da esquizofrenia. Temos aí a clozapina, é uma medicação eficaz, temos outras medicações, né, para o tratamento psicossocial é muito importante e essencial. Os tratamentos
sucedidos se a pessoa usar a medicação e fazer psicoterapia e acompanhamento, né? Então, estudos dizem que 17% das pessoas se curam da esquizofrenia e 83% controlam a doença. A esquizofrenia paranoide se caracteriza essencialmente pela presença de ideias delirantes relativamente estáveis, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas por alucinações, particularmente alucinações auditivas e de perturbação das percepções, né? As perturbações de afeto, de vontade, da linguagem, dos sintomas catatônicos estão ausentes ou são relativamente discretos na esquizofrenia paranoide, né? Nós temos também a esquizofrenia hebefrênica, né, que se caracteriza pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. As ideias delirantes, as alucinações são fugares e fragmentárias. O comportamento é irresponsável e imprescindível. É irresponsável e existem frequentemente maneirismo nessas pessoas. O afeto é superficial e inapropriado, o pensamento é desorganizado, o discurso incoerente, há uma tendência ao isolamento social. Geralmente o prognóstico é desfavorável devido ao rápido desenvolvimento de sintomas negativos, particularmente um embotamento do afeto e perda da volição. A esquizofrenia hebefrênica deveria normalmente ser somada e diagnosticada em adolescentes e adultos jovens. A catatônica, né, a esquizofrenia catatônica é dominada por discursos psicomotores proeminentes que podem alterar entre extremos tais como hipercinesia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo, atitudes e posturas a que os pacientes foram compelidos a tomar podem ser mantidas por longos períodos, né, ficar na mesma posição, fazendo a mesma coisa, né, não se mexendo. Um padrão marcante de afeição pode ser constituído por episódios de excitação violenta. O fenômeno catatônico pode estar combinado com um estado de alucinações e dificultar muito também, às vezes, o diagnóstico. A esquizofrenia diferenciada, né, as afeições psicóticas que preenchem os critérios diagnósticos gerais para a esquizofrenia, mas não corresponde a nenhum dos subtítulos que a gente já viu. Então a gente diz que ela é diferenciada, ela não é nem catatônica, ela não é paranoide, ela não é hebefrênica, então ela pode ser uma esquizofrenia diferenciada. E depois nós continuaremos os nossos assuntos falando sobre os episódios depressivos maiores. Um abraço, tchau.